um pouco na linha da gente qualificar os dissensos, talvez, ou entender onde é que tem consenso aqui. E a Pilar, mais cedo, voltando ao tema da gestão, ela falou que não gosta muito desse termo de gestão para resultado nas escolas, né? Mas é algo que me parece que é muito caro na gestão da Isolia, da Secretaria de Educação. Então, eu queria entender melhor assim, onde que está a divergência de vocês com relação a essa questão de você pensar em políticas de gestão para resultado na escola. Olha, eu acho até que a gente fala a mesma coisa, talvez seja um problema semântico, né? Gestão para resultado é uma coisa muito simples, né? Eu quero crescer, quando eu crescer quero casar, quando eu casar eu quero uma casa, mas se eu ficar parado hoje dentro de casa eu não consigo arrumar uma namorada e eu não vou casar. Gestão é isso, você põe uma meta, né? Eu quero casar. Primeiro saia de casa e vai para a balada, talvez você arrume alguém, né? Quem casa quer a casa, tem que trabalhar, amigo, porque você não consegue nada de graça, nem a noiva, né? Então, isso aqui é a mesma coisa. Nós tínhamos uma meta, eu quero ficar entre os 5. Qual é o tamanho do esforço que nós temos que fazer? Por escola. Basta? Não, não basta. Secretário, não basta. Tudo isso, né? Cada uma, tem a liberdade pedagógica, cuidado. Então, por etapa. Fundamental 1 tinha uma meta, Fundamental 2 tinha uma meta, e o médio tinha uma meta. A da Maré tinha uma meta, do Leblon tinha uma outra meta. A de Miracema tinha uma meta, de Porciúncula outra meta. Mas as metas somadas tinham que dar a nossa meta, né? Então, o que é gerir para resultado? É garantir que a somatória das metas picadinhas dê essa meta geral. Que resultado é esse? A criança precisa aprender, ponto. A criança ela não pode sair. O abandono tem que cair. A nossa taxa saiu, acho que de 16 para 9 e pouco em 4 anos. Ótimo. Pô, isso é resultado, não é? Saiu quase que pelo meio, né? A nota precisa subir. Tem que sair de 3, tanto para 4, tanto. Então, isso é gerir para resultado. Eu acho que é simples, eu acho que isso é uma linguagem que a gente entende, né? E isso é a mesma coisa que as empresas fazem. Eu quero ganhar share, quero crescer, né? Pô, você cresce como? Ou você cresce de maneira orgânica, de dentro para fora, ou você compra, né? Uma é mais fácil, basta ter dinheiro. No nosso caso, tinha que ser de dentro para dentro, porque era o professor, ele era igual, não ia ter salário maior, nós tínhamos 4 anos, o nosso exército estava em frangalhos, éramos os mesmos, não mudou nada, né? Então você fez esse desenho desse caminho, sabíamos que obstáculos teríamos, todos eles foram pensados, acreditem, tá? Tem gente aqui que lembra que problema que nós podemos ter aqui, que tamanho, essa meta está boa, está ruim, melhora, calibra. Então, foi isso. Então, gestão para resultado é simples assim, tá? E isso foi feito por escola. Que depois, essa análisezinha de rendimento, de nota, por turma. Que depois, por aluno, a gente tinha reunião toda quarta-feira, que a gente via nota por aluno. Olha, é o Chiquinho da turma 101 da escola tal da manhã. Ou são vários Chiquinhos que empurram a minha nota para baixo. O que é isso? Gerir para resultado. Se o problema está com ele, é lá que nós temos que focar. Como é que você faz isso? Plano de ação, como se faz uma empresa. Correção de rumo, que daqui a 2 meses a gente mede de novo. Vamos ver se deu certo. Se não deu, refaz o seu plano. Não é fácil fazer isso, tá, Góes? Quem viveu isso aqui sabe. É difícil demais, cara. Cansa. Mas é que não tem jeito. Tá? Toda empresa que não faz isso quebra. Vocês conhecem várias, né?
Toda empresa que não gerencia seu negócio por dentro quebra, né? Então, foi o que nós fizemos. Gestão para resultado, no nosso caso, foi isso. Todo mundo tinha um papel regional, que também foi processo seletivo. A primeira turma foi contratada por Red Hunter, com o apoio da Brava, né? Do Red Hunter de São Paulo. Red Hunter, gente, vocês imaginam isso para uma área dessa? Né? Foi um grupo de 52, entre regional e mais umas vagas. Então, aí até hoje. Trocou 2, 3, assim, mas o grosso está aí até hoje. Talvez, se fosse eleição, talvez já tivessem partido, né? Agora, isso tem um custo, né? E lá a sua discordância é mais para nomenclatura ou na essência? Não, eu não sou contra resultado. Eu não gosto de comparar com a empresa. A escola é o espaço do resultado, ela não é só processo, né, gente? Vamos ver as criancinhas crescerem, né? Igual um jardim de plantas. Ah, que linda, elas cresceram. Ah, que... Não. Escola tem que ter intencionalidade pedagógica, tem que ter avaliação do trabalho que eu fiz. O grande problema é que os professores avaliam os alunos e acho que o problema não é o trabalho deles. E aí eu sempre faço comparação com medicina. O cara está me tratando de uma pneumonia, eu não melhoro, o cara fala, você é pobre. Não, então vamos ver onde que você dorme, vamos ver o que você come, né? Vamos mudar o remédio, não sabe ler, não sabe tomar o remédio direito. Uma questão é que o professor não se compromete com este resultado. Ele fala, os meninos são pobres, eu ensinei. A minha geração fazia provas para que os meninos se saíssem mal. Isso era muito comum, vou fazer uma prova, vocês vão ver, ninguém vai acertar nada. E não tinha ninguém que falasse comigo, não faça isso, porque a prova é a avaliação do seu trabalho. Então, tinha professores de matemática, física, essas coisas mais fáceis de fazer, essas questões insolúveis, né? E ninguém acertava. E ele falou, não falei? Vocês começaram demais, era demais. Este processo é o não compromisso com o resultado. O bom professor é o que reprovava muito, é o que a turma desistia. E nesse ponto, qual é a minha dificuldade de comparar com uma empresa? Não é só semântica. Quase toda a minha família é da iniciativa privada, meu pai foi executivo a vida inteira, minha irmã foi diretor de recursos humanos de uma empresa. A mirada, o olhar é outro. Né? E um exemplo, crise econômica, feito o que a gente está vivendo, a empresa vende menos, ela demite as pessoas. A Helena não pode cortar a creche. Ô, gente, olha, hoje não vai ter comida porque não tem dinheiro. Não pode tirar as crianças. Olha, essas crianças aqui hoje não vêm. Então, essa é a grande diferença do negócio. O negócio público, ele é muito diferente do negócio privado. Então, a minha discordância é essa comparação com a empresa, como se no fim a gente tivesse esses produtos. Claro, você tem recurso, você tem que cuidar bem desse recurso, você tem que prestar contas publicamente do uso destes recursos e você tem que garantir que todas as crianças aprendam. Esse é o compromisso com o resultado. E os professores e os diretores que se engajem mais, eles têm que ter sim reconhecimento. O que não dá é para que a gente comece a pensar que nem todos aprendem, que nem todos dão conta de ficar aqui, que a gente vai criar uma escola um pouquinho mais fraquinha para aqueles mais fraquinhos, porque a escola, no fundo, é o lugar que reproduz a desigualdade. Então, eu não defendo, e a gente conversou isso aqui neste mesmo lugar na sexta-feira, no lançamento do Manifesto A Voz do Jovem, do movimento Mapa da Educação. A Lígia está ali, estava aqui participando, a Alice estava aqui. Eu não acredito que a escola distribui renda, que a escola acaba com a desigualdade. O que distribui renda é taxar as grandes fortunas, né? O que distribui renda é impedir situações vergonhosas de trabalho. A escola recebe, e ela pode até, em alguns casos,
formar meninos que pessoalmente terão melhores oportunidades. Então, nesse ponto, a escola é um lugar importantíssimo de conhecer, de aprender, de formar cidadãos, toda essa discussão. Mas ela não pode ser tratada como um negócio, porque senão a gente começa a cortar partes. Nós teremos esse desafio. Se a PEC 241 for aprovada, nós vamos congelar os gastos por 20 anos. Saúde, educação, tarará, tarará. Eles serão corrigidos pela inflação. Não mais PIB, todo mundo está acompanhando isso. Se nós hoje temos 3 milhões de jovens e crianças de 4 a 17 anos sem escola, se a gente tem que colocar 50% das crianças pequenas na creche e a gente não vai ter recurso, nós vamos ter um dilema e opções que as empresas fazem, mas não pode porque a Constituição não deixa. Então é esse dilema que não é a semântica, é a concepção da empresa privada com o serviço público. Porque quando o direito vira mercadoria, alguém está perdendo. Então, nesse sentido, o meu incômodo não é a gestão por resultado. Tem que ter resultado. Evasão zero, aprendizagem 100, é isso que a gente busca o tempo inteiro, né? Mas com condições adequadas para isso. Que era o desenho que vocês estavam fazendo aqui. Então, Deixa não tem nem tanta discordância. Posso pegar esse ganchozinho? Isso. Deixa eu pegar esse ganchozinho, então. Eu vou ser chato. Te imaginem uma empresa chamada Sistema Educacional do Brasil. Essa empresa, ela gerou 690 mil presos. 68% deles são analfabetos ou têm ensino fundamental incompleto. Essa empresa tem 650 mil, 600 e poucas mil crianças de 4 até 5 anos que não são atendidas pelo sistema. Essa empresa tem 1,3 milhões de jovens entre 15 e 17 anos que não estudam, que não trabalham. Essa empresa, na prova da ANA, quando a gente abre aquele resultado pela escala, né, as crianças não aprendem, são analfabetas funcionais. Né? Qual é a taxa interna de retorno dessa empresa? O que vocês acham? Negativa, né? Então, os otimistas diriam, mas já foi pior. Foi pior. Eu tenho 56 anos. Reconheço tudo isso. Escola pública era para uma elite lá há décadas atrás. Então, você tem a coisa boa. Olha, hoje todo mundo tem acesso. Só que não foi pensado essa engrenagem. Então, você desceu a régua e falou, olha, agora todo mundo tem direito, só que, olha, a qualidade, caiu. Então, isso tem um nome. Isso foi mal gerido, mal gerenciado, mal planejado, mal pensado e gerou nisso que nós temos hoje. O país não cresce, você tem estudos técnicos. Não sou eu que digo. Educação, ele é sinônimo de PIB. Países com educação, a ciência prova, né? Sustenta crescimento. O nosso, né, eu que tenho 56 anos, como os vários aqui, a gente vai, aí cai. Vai e depois cai. Né? Porque quando você chega em um pico, falta mão de obra. Aí vem o tal gargalo. Né? Aí vem economistas como eu, né? O país ele produz pouco, caro e mal. Né? Aí qual o efeito disso sobre o preço? Gera inflação. Então, sabe, isso não adianta não achar que esse sistema ele precisa ser pensado como um negócio. Não é que a escola ela é uma fábrica, que o aluno ele é um carro. Não é isso. É o sistema. Precisa ser pensado de maneira inteligente.
Porque se não for, a conta chega. Chegou a conta, gente. O Brasil tem 1 milhão de analfabetos. Século XXI. Tá? Você pegar PNAD 13, 14, 6 estados cresceram. Tirando essas margens de erro pela amostra, né? Estava até falando com a Ju tem uns 15 dias, 6 estados cresceram. Teve um que cresceu 39%. Gente, isso é o século XXI. Sabe? E ninguém fala nisso. Sabe, esse dado ele está aí há muito tempo, eu não li uma linha, Góes. Esse negócio é grave. São 26 mil crianças presas. Crianças presas. Vou repetir, crianças presas. Há 10 anos eram 9 mil, hoje são 26 mil crianças presas. Adultos presos há 10 anos eram 300 mil, hoje são 600 e poucos mil. Que sistema é esse? Me digam. Que esse sistema forma cidadão? Sim ou não? O que vocês acham? Qual é o feeling? Não forma, gente. Por isso a gente precisa ter coragem. Sei que não é fácil mesmo. Agora, esse controle social que tem que ser nosso, a gente tem que encarar o problema com a grandeza que ele tem. Sabe? Então, se chamarem para porrada, vamos para porrada. Sabe? Você não tem que abaixar a cabeça para o sindicato. Para o político que faz lobby. Faz tem um discurso lindo. É que não serve para nada, é que é eleição. Meu amigo, está aqui, ó, tem analfabeto sobrando. As cadeias estão cheias. O rendimento não vem. Pega a Ana, pega o 5º ano, 9º ano, pega o médio, gente. A matrícula, esse último censo, todas caíram, só não caiu creche. Caiu Fundamental 1, Fundamental 2, caiu o médio. Todas caíram. Esses jovens estão aonde? Fazem o quê? Tem alguém aqui que tem medo de andar na rua, determinados dos horários? É isso. Que depois a gente se pergunta, o que será que está acontecendo? Ninguém viu? Está aí a conta, está chegando, né? Mas é isso. Então, isso é gerir para resultado. É isso. Mas, olha, você não quer jogar essa conta toda na educação, né? Não, eu não falei isso não, gente. Não falei isso. Eu falei que o sistema é o sistema educacional no Brasil, como outras políticas, ele tem uma lógica muito perversa. Ele é feito para não... Olha, vocês precisam entender isso, porque são indivíduos. Nós que passamos pela mesa, a gente sai todo arranhado, tá? Porque tem muito pouco apoio. E raríssimos são aqueles que realmente sabem do que passa por trás desse pano preto. Vocês não imaginam como é que é esse troço. Então, se não tiver coragem, você não faz. Então, precisa ter coragem de dizer, eu não faço, ponto. Estou fora, faça com outro. Eu não faço. Então, se não tiver esse acordo, esse pacto, né, porque é um nome que eu não gosto muito, né, sabe, a gente vai daqui a 10 anos, talvez a Brava faça outro seminário, e aí tem mais um caso aqui que deu certo ali, mas o país, e aí? Qual é o resultado consolidado? Funcionou? Com uma agravante, tá? Daqui a menos de 15 anos seremos um país mais velho. Então, essa geração que eu falei aqui agora, mais de 70, eu acho que 75% dos nossos presos têm até 34 anos.
Vocês acham justo isso? Isso é uma puta sacanagem. São essas crianças. São esses 26 mil que, quando fizerem 20 anos, eles migram de um sistema para o outro. Por conta dessa lógica perversa, dessa coisa que fica, sabe assim, então tem que ter meta sim, tem que ter cobrança sim, tem que ter resultado sim, tem que enfrentar o político, o sindicato e tem que ter pulso firme, porque se não tiver, não entrega resultado. Funciona dessa forma numa empresa e funciona dessa forma na área pública em qualquer setor. Saúde, educação, segurança, se não for assim, não entrega. Pegar um pouco isso de você colocar sobre os ombros da escola toda a responsabilidade numa área que a gente sabe que vários resultados, talvez, por exemplo, um vendedor de cerveja da Ambev, ele depende muito mais só do esforço dele para vender cerveja. E um professor de escola, às vezes, a depender do contexto, a gente sabe que o contexto importa. E aí o dilema é, como é que você consegue? O contexto importa, mas o que acontece dentro da sala de aula também importa. Então tem um imobilismo aí, a crítica de que o contexto, aliás, a evidência de que o contexto importa, pode às vezes levar ao imobilismo, por isso que o Pilar estava falando, não, eles são pobres, não vão aprender. Por outro lado, o contexto importa, a pobreza importa, o Pilar estava incomodado com isso um pouco. O Darcy Ribeiro falava que, na verdade, não dava certo porque era um projeto, né? Um projeto de país. Dessa sociedade machista, branca, rica, elitista. Então, isso que você está descrevendo, quando você começa a falar, não funciona, tem meta, tantos meninos na cadeia e tudo, voltado para gestão por resultado na educação, um desavisado passa ali e pensa, gente, então, peraí, tá fácil de resolver. Implanta gestão por resultado, cobra bastante, briga com o sindicato, nós vamos ter mais criança presa, nós vamos ter... Não é verdade. É muito complexo, é muito intrincado, você num país que naturalizou a exclusão. Porque você fala de 26 mil crianças presas, mas tem muita gente aqui a favor de abaixar a menoridade penal. Prende mais, o problema são as crianças. O problema nunca passa a solução por um fortalecimento real da educação. Quando você pensa numa PEC que vai congelar por 20 anos o investimento em educação, porque você podia falar, peraí, eu quero o mesmo tratamento que o credor da dívida vai terá, porque ele está fora desse congelamento. Põe a saúde e a educação também. Quando não se pensa nisso, é porque não é verdadeiramente estratégico. Tem um viés, porque o seu discurso não é de um liberal, o seu discurso é quase de um comunista, contra o sistema. Que é o sistema. Né? Eu hoje, quando eu estou conversando com alguém, eu não posso resolver esse problema porque o sistema caiu. Eu falei, meu Deus, nós lutamos anos para derrubar o sistema cai agora, não acontece nada. Né? Mas, enfim, é muito complicado. E o peso, nós que fomos secretários, que são os secretários, está ali o Haroldo no Espírito Santo, a Helena, é muito duro, porque você, muitas vezes, no próprio governo, você está sozinho. Porque o secretário de governo vai lá para esse cara está tirando voto, governador. Tira esse cara daqui. E aí volta tudo atrás. Não são feitas avaliações profundas. A avaliação é um olhar raso. Eu já passei por isso, por um lado e por outro. E eu me lembro que eu trabalhando com o Haddad, que para mim foi um presente, que ele falava, o que é Gestar 2? Aí a minha equipe, eu estava acabando de chegar no MEC, um programa neoliberal, Banco Mundial, feito em gaveta. Eu quero conhecer esse programa. O programa estava pronto, tinha sido pago uma fortuna. Estava na hora de ir para a escola, mudou o governo, empacotou tudo. Ele desempacota. Eu tive que demitir gente que trabalhava comigo porque ficou fazendo cera 3 meses para abrir um armário. Fulana, cadê? Fulana, cadê? O ministro falou, demite. Porque este programa é de formação, aí mandamos avaliar na UFMG, na UFRJ, erros pequenos, os outros a Veja descobriu para a gente, mas erros bobos, assim, pegue uma corda de 1 metro e o desenho tinha 90 centímetros, umas bobagens. Estava pronto. A nossa tendência
é falar é ruim porque era do outro lado. Com isso, a política não amadurece. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que separar essa angústia deste sistema, desse país desigual e que acostumou pobre é pobre e com esse problema da educação. E aí, só um dado. Eu, na verdade, hoje, não faria nada que não fosse partir da escola e trazer os ares contemporâneos para dentro da escola. A escola que trabalha por projeto, acabar o conteudismo. A preocupação da base nacional, conversa isso com a Alice, é porque se essa base sai conteudista como está, ela reproduz essa escola que não dá certo. Porque essa escola, o modelo dela é um modelo falido. Né? Aquela coisa, a gente não busca o mesmo dentista do início do século XXI, não buscamos o mesmo carro, mas matriculamos orgulhosamente nossos filhos no museu. E deixamos eles 9 anos lá e eles não gostam e a gente não entende por quê. A escola, o professor. Então, eu penso até que a discussão é maior. É ter a coragem de fortalecer a escola, falar com a escola, desenvolva um projeto pedagógico que garanta a inclusão, que garanta isso, garanta aquilo, e dar dinheiro para ela. As experiências mostram, né, e eu já fui chamada de neoliberal por causa disso, que o dinheiro que vai direto para a escola é o dinheiro... Trocou, né? Trocamos. Vocês viram hoje isso ao vivo. Eu fiquei loura e neoliberal. Foi o Góes que fez isso. Mas a escola tem que ter autonomia, quer dizer, ela não pode demandar de 8 ofícios para a secretária, que também não está lá para isso, para garantir um ônibus que leve para conhecer o Boulevard Olímpico. Ela tem que ter esse recurso, ela tem que desenhar o projeto, a secretaria tem que cobrar esse projeto, tem que ter meta, e a meta tem IDEB, tem tudo isso, né? Mas a escola tinha cada vez mais de ter recurso. E esse é um projeto, o PDDE, também vem dos anos 90, né? O programa Dinheiro Direto na Escola. E ele seria totalmente exterminado, né? Conseguimos recuperar, eu estava na Undime na época, os diretores vão morrer de tristeza, porque é o recurso que eles têm para resolver uma água correndo, a tampa do vaso sanitário, o papel higiênico e outras coisas. Então, talvez a gente avançar disso, para debater modelos contemporâneos. As 2 entrevistas, eu recomendo a leitura do Globo. Está vendo como é que eu estou mais neoliberal? De ontem, tem a entrevista do Mangel na revista de domingo e uma entrevista com o Mafessoli, que vem para o 360 graus, que é muito bacana e que é a conversa do Ken Robinson, que é a conversa de muita gente que fala escola sem sala. Aí os professores, olha a reação do gente, que eu acabei acompanhando, porque os professores têm uma resistência, né? A Heloísa está ali a quebrar a sala de aula, a fazer por projeto, a fazer multidisciplinar, mas isso, assim, uma escola que incentive curiosidade, pesquisa, aí a gente vai ter outras coisas para discutir aqui. Além disso, que eu acho que nós já estamos concordando. Bastante. O comunista Wilson Risolia quer falar alguma coisa? Não, é só que eu não estou angustiado, eu estou triste, porque não é a mesma coisa de vocês estarem ouvindo de que nós que estamos vivendo ou que já vivemos. Então, é muito triste. Então, como cidadão, sabe, a gente se sente impotente, porque mesmo vocês veem um debate desse com um nível bacana, mesmo a gente pensando algumas coisas, né, que não batem tanto assim, mas a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer que a criança, que ela aprenda, que o jovem tenha um futuro melhor, né? E a gente fica triste porque esse sistema, né? Daí é que eu disse várias vezes, eu não estou falando da escola, eu estou falando do sistema educacional. Daí que vem o nome política pública. Política pública de saúde, de educação, de segurança, que é a política de Estado, lato sensu.
né? Por falta de uma, a gente tem que se virar. Cada um faz seu currículo, cada um faz sua avaliação. Esse sistema é ineficiente. Ela faz prova, ela contrata, todo ano ela contrata um monte. Mas o mesmo cara aqui que dá aula para ela, dá aula para mim. Pô, por que não faz só uma prova? Por que você faz duas? Se os dois dão aula igual, ela certifica de um jeito e eu de outro. Funciona para ela e não para... Então, esse sistema ele é totalmente ineficiente. O Haroldo faz concurso todo ano, né? Se o docente dele se mudar para o Rio, se quiser vir dar aula aqui, tem que fazer outra prova. Sabe, isso é uma coisa irracional. Sabe? Isso não faz sentido. Pronto do INEP de um concurso nacional de ingresso na carreira docente. Mas é que são coisas que se arrastam, entendeu? Parece aquele parto a fórceps, né? Aquela coisa sofrida. Você não precisa sofrer para fazer o óbvio. O óbvio foi o que nós falamos aqui, com uma variantezinha, cuidado com a semântica, empresa, não é, né? Mas no fundo a gente está falando da mesma coisa. Esse sistema precisa funcionar. E o sistema só funciona se a criança ela aprender. Aí você precisa... que momento a gente vive hoje? Dado essa curva demográfica, eu tenho tempo para fazer mais debate? Né? Dado o Brasil como está hoje, nós temos tempo para abrir mais um debate de mais um ano, 2, 3 e vai ficando? Não tem. Não tem. Então é pegar, faz e pronto. É simples assim. Botar para funcionar. Pilar quer fazer alguma coisa final? Não, é isso. Nós temos que ter coragem de daqui para frente. E é interessante, né? Como eu comecei aqui na apresentação falando disso, eu como jornalista de educação, o quanto que eu estou cansado de ir em evento onde você só vê as pessoas pensando igual, elas se vestem igual, tá? Você vai num evento da FGV para economista falando de educação, está todo mundo de terno e gravata, falando, concordando em tudo, discordando nas minúcias. E vai num evento da faculdade de educação, outros bichos diferentes, e você não vê diálogo, e às vezes a gente perde tempo no debate educacional por coisas tão bestas, às vezes assim, é a palavra, falando tanto de semântica aqui, neoliberal é a empresa na escola que impõe. Quando a gente aprofunda e conhece melhor as práticas, a gente vai entendendo que há muitos consensos, há também discordâncias, e é natural que elas existam, mas tem algum consenso aí que é irnegociável, que é o mínimo que a gente espera, que realmente não há saída para o país, econômica, social, política, não há saída para esse país se a gente não ter metas de educação de qualidade para todos. É inaceitável, nada que fuja disso é mais aceitável em pleno século XXI no Brasil. Já não era aceitável no século XX, mas hoje a gente está... Mas, infelizmente, a gente não tem que reforçar isso, e em nome desse lema que é consensual, na hora que você senta para fazer as políticas públicas e encaminhar as soluções, aí a gente vai encontrar as divergências e a gente precisa entender, avaliá-las bem, mas saber convergir e pensar naquelas políticas. Lá citou vários exemplos aqui de políticas em nível federal que foram continuadas, né? Ninguém mais discute hoje, ou se discute minoritário, são políticas que permaneceram, e você não vê ninguém aí pensando em mudar ou acabar com elas, pelo menos essas mais robustas. E, bem, ter moderado esse debate aqui com vocês foi um luxo, acho que foi fácil demais até, achei que ia poder agir mais como moderador, para falar, foi ótimo, foi um debate de alto nível. Agradeço vocês, agradeço a Fundação Brava e agradeço a todos aqui a presença. Obrigado.